Começando então mais um podcast, é assim que a gente fala. Trouxemos aqui a doutora Carla, doutora Thaís, são endócrinos. Vamos conversar junto com a minha amiga Carol e vamos trazer conhecimento para vocês a respeito da obesidade e do tratamento aí da canetinha. E então vamos falar Então, sobre os obesos, né? O que é exato. obesidade? E principalmente falar de obesidade como doença, né? A gente sabe que hoje a obesidade é doença e doença crônica e que precisa atenção realmente mais de perto e mais crônica também o acompanhamento. Não é aquele momento e acabou, Tem três né? tipos de obeso, né? Tem o obeso que é doente, né? Um distúrbio metabólico. Tem o comilão compulsivo, né? Que não consegue parar de comer por ansiedade, por depressão, enfim, come bastante. E aquele preguiçoso, né? Que não faz atividade física. E porque tem esses vínculos assim com dieta e exercício, às vezes todos os gordinhos são vistos com preconceito como se fosse um preguiçoso ou um comilão, mas nem sempre, né? A grande maioria das vezes, na verdade, é uma doença. E quando ele chega num grau de sobrepeso e ganha uma gordura considerável, é difícil até sair dessa inércia para poder mudar os hábitos e fazer atividade física. E aí vem. Rapidinho. Obesidade não é Ô, uma... Ricardo, só um parênteses. A gente não passa a palavra, não. Pode ir cortando, Pode pode ir cortando e pode ir Aham. falando como se estivesse em mesa de bar mesmo. Tá. Porque o bom é a confusão, é dois exatamente, falando ao mesmo tempo, é o... É o relaxado. É. Então, a Tá. obesidade é crônica e é multifatorial, né? Não tem realmente só uma causa, tem uma série de causas. E a gente entender o que está levando aquela pessoa a ganhar peso é importante para a gente saber qual é o melhor tratamento. Por isso que ele precisa ser individualizado, por isso que precisa acompanhamento. Não é o mesmo medicamento, não é a mesma dieta para uma pessoa e para outra que vai ter o mesmo resultado. E assim, independente da causa, é fator de risco para várias doenças cardiovasculares, outras doenças, e precisa tratar. Mesmo que naquele momento o obeso não esteja doente, a gente tem que entender que é fator de risco para várias doenças. É interessante, assim, né, que a primeira ruptura é entender a obesidade, como o Lucas falou, como doença, né? Porque, assim, a gente está num mundo que está engordando todo mundo, né? Se a gente deixar ficar já na maré mansa, como eu digo, sem se cuidar, vai todo mundo ganhar peso. Por quê? Envelhecer, a idade ganha peso porque o metabolismo diminui. A gente trabalha o dia inteiro, quando chega em casa, vai descascar ou vai desembrulhar? É. Vai E desembrulhar. tudo que come com a mão é mais fácil para engordar, Pois né? é, né? Nós viemos de E nossa décadas. vida hoje é muito mais parada, né? É o dia Exatamente. todo no consultório, sentada. Exatamente, né? Não tem Trabalhando, cansado. Quando chega Não em lava mais casa. roupa na beira do rio. Pois não somos Nem- mais índios que vamos caçar quando a gente acorda. A gente não né? levanta nem para trocar o canal da televisão, né? É. Então, A gente Então, não quer mais nem apertar o botão, agora é tudo na voz. exatamente. Então, talvez o primeiro ponto a ser discutido é o ganho de peso, que é coletivo, é um desafio coletivo. A gente tem algumas doenças que causam obesidade, mas é uma minoria. Todos os pacientes que vão para as avaliações médicas, e por isso é tão importante procurar um médico, né, um endocrinologista, ou um clínico bem treinado, né, os cardiologistas que agora também gostam de avaliar esse fator de risco para a doença coronariana, é excluir que tem alguma doença. Mas existe um conceito aí por trás muito forte, né, que a gente tem que abrir os olhos, é que o mundo, o jeito que o ser humano está vivendo nesse século XXI, do século XX metade já começou, e no século XXI está bem forte, com questão também de celular, o conceito de alimentação que a gente tem, de alimento palatável também, né, que foi o mundo ocidental foi adotando. A gente não vive como os monges budistas, né? A gente vive mais como os americanos, né? A gente tem uma cultura muito mais americanizada, né? De Sem muito querer. sódio, né? De muito açúcar. E desembalar. Vamos pensar em Fritura, desembalar. né? Fritura, E desembalar, já que é começa lá gostoso. na Enlatados, infância, né? embutidos. Já Exatamente. começa lá atrás, na infância, na introdução alimentar. Tanto é que, só para fechar esse ponto, a gente está
estava, né, nos anos 2000 e pouquinho, com 6% de obesidade na população, e agora está com 22%. O Brasil. Nos Estados Unidos, isso já passou, está chegando a 30%. Né? Então, assim, acho que o primeiro ponto a discutir é assim, como sobreviver No no ambiente mundo obesogênico. no ambiente obesogênico, exatamente. Eu vou né? dizer, o grande exemplo disso foi lá em casa. Uhum. Eu já não estava obesa, né? Quem me conhece sabe, mas eu estava 4 quilos acima do meu peso. E eu não conseguia diminuir pelo ambiente. Chegava no sábado, vamos comer um hambúrguer? Vamos. Pois é. Tem que Vamos, todo no mundo domingo, vamos entrar comer uma na pizza? dieta, Vamos. senão sabota. Domingo de manhã, caldo de cana com pastel. Tudo bem gostoso. Tudo uma paladar. delícia. Resultado, o marido começou a usar o Monjaro, a dizer partida. Ele perdeu os 19 quilos e eu perdi 5 quilos. Sem fazer dieta, sem mudar hábito. Aliás, mudando o hábito. Mas era assim, eu fazia, vamos comer alguma coisa? Aí ele dizia, tô sem fome, mas vá, eu te acompanho. Aí você vai, eu não vou. Não. Eu tive um casal que aconteceu o contrário. Ele começou a fazer o tratamento, mas ele continuava pedindo os pratos com a mesma mentalidade de antes. Aí ele pedia, não conseguia comer, e a mulher comia mais do que gostaria, porque ela não queria deixar o restante da comida. Resultado, até ele adaptar a cabeça à nova realidade, ela disse que ganhou os quilos que ele perdeu. Você usou uma palavra bem legal, que é adaptação. Então, na verdade, o mundo nos chama, se a gente quer enfrentar o problema de peso, né, que é coletivo, o mundo nos chama para essa adaptação, para o autocuidado, entender esse desafio como abandono desses alimentos. Mais uma vez eu digo deliciosos, mas para a saúde, esse tipo de alimento, independente de ganhar peso ou não, não é saudável. Não é alimento saudável, é alimento carregado, né? Esses sanduíches que dessas grandes marcas, essas big tudo, né? Bigs tudo aí que a gente enfrenta, né? A big food. Esses sanduíches, esses alimentos, eles não trazem saúde para a gente. A quantidade de estabilizante, de conservante, de aromas artificiais, e isso começa a gerar problemas de saúde, como a gente está vendo, explosão também de câncer, de doença cardiovascular, De endometriose. de endometriose, De fibromialgia. Exatamente. Tudo isso vem da própria inflamação desses elementos. Né? Sabe de quem articular. gosta disso? As farmácias. O que é que mais prolifera? Realmente. Farmácias. Né? Então, as indústrias, as grandes indústrias, elas não têm interesse que a gente coma bem. Infelizmente. Né? É o lado ruim. A cultura também das pessoas, às vezes elas querem sempre o caminho mais fácil. Sempre querem. Porque todos nós. para emagrecer, É a cultura dieta e ocidental. exercício conseguiria resolver na grande maioria dos casos. Mas o caminho mais fácil é a cirurgia bariátrica, é o remédio, né? São atalhos que levam você a um resultado rápido, mas não A tem mudança não vem. a mesma saúde, né? Que você mudar o hábito e mudar o estilo de vida. Não é à toa a quantidade de reganho de peso pós-bariátrica ou pós as medicações, né? Porque se não mudar a mentalidade, não entender como doença crônica, não vai ter resultado. A medicação, ela vai ajudar a tolerar as mudanças, a tolerar o início de uma dieta, uma mudança. Mas não é a medicação que vai fazer emagrecer, é o déficit calórico. Então, a mudança ela é necessária. O remédio vai ajudar, principalmente é importante para pessoas que têm muita dificuldade ou que têm algumas outras doenças metabólicas que atrapalham. Mas quem vai causar a perda de peso sustentada é a mudança do hábito. Então, assim, é uma muleta, mas não é a perna do tratamento. Perfeito. Eu sempre falo assim, que é em primeira pessoa. É a pessoa que tem que decidir a mudança. E a mudança é a adoção do estilo de vida saudável, que vai fazer a gente andar para frente bem. O American Heart, né, que é um dos templos da medicina baseada na ciência, né, ele fala que são 5 pontos muito importantes para a gente viver bem. Um é comer, você já falou de alguns, comer saudável, é isso. Descascar mais e desembalar menos, levar isso como mantra, que é da cartilha da alimentação saudável do Ministério da Saúde. A gente tem uma das cartilhas mais bonitas, mas infelizmente muito pouco divulgada, né? Esse é um. Segundo, fazer exercício, se movimentar, gastar energia. Terceiro ponto, descobrir as doenças,
categorizar essas doenças e tratar. Tenho hipertensão, vou controlar. Tenho pré-diabetes, vou tratar logo para não ficar com diabetes. Como? Perdendo peso, né? Ou tenho diabetes, vou usar o remédio para controlar a minha doença. E aí vai. Todas essas doenças de epidemia, doença crônica, mais vascular e outras. Dormir bem é o quarto pilar. Temos que dormir 8 horas por dia, ao menos, né? E por último, paz espiritual. Tá difícil, viu? Olhar pra dentro. Conseguir gabaritar esses 5 itens. Olhar gente. para dentro. Ó, comer bem, alimentação saudável, movimento, controle de doenças, usar os remédios certos, né? Ter as consultas para detectar as doenças, senão a pessoa não vai descobrir que tem. Terceiro, dormir adequadamente, dormir 8 horas, né, por dia. Tentar dormir, não ficar no celular na hora de dormir, não ficar na televisão trazendo coisa ruim, né, notícia ruim, que parece que é especializado nisso, né? E paz espiritual, né? Aprender a olhar para dentro, respirar, né? E hoje a gente tem tanto Desacelerar, né? acesso, desacelerar, Nesse mundo. gratidão, gratidão, final do dia. Agradecer por estar bem, por estar respirando, por não ter uma doença, né? Olhar para dentro de si, a alegria de estar entre os seus, né? E não reclamar, e aí corre, vê celular, isso e aquilo. Então, essa vida agitada, isso não traz saúde. E já é científico, né? Parece tão estranho, né? A gente só faz experiência científica com remédio. Não, a gente faz experiência científica também com comportamentos, né? E tem muita coisa, usando, por exemplo, meditação. Como a meditação pode fazer a pessoa se olhar mais, centrar mais para si, o autocuidado, né? Eu sempre digo, tratar peso é resgate de autocuidado. Sim, perfeito. Né? Resgate de autocuidado. Põe isso em primeira pessoa, equilibre sua vida e o alimento tem que vir gostoso, mas equilibrado. Né? Fazer parte da vida e não ser o centro dela, né? Exatamente, E nem, exatamente. nem como recompensa. Exatamente. Ah, hoje o plantão foi pesado, eu vou comer. Vou comer. Ah, hoje eu trabalhei muito, eu vou comer. A Ah, eu pessoa faz trabalhei isso de noite. a pessoa faz isso sem pensar. Ele está tão no automático, tão atrás da recompensa, da serotonina, né, que é o Exato. hormônio, né, que libera com a comida, tão atrás disso, inconscientemente, que não tem controle, não vê, inclusive, né? Uma vez eu estava numa festa com uma professora minha da medicina, e aí ela estava super obesa. E ela ficou petiscando. Estava no Ministério da Saúde, inclusive. Ela petiscando. E eu só olhando, meu Deus, ela está tão gordinha assim, meu Deus. Aí fiquei assim olhando. Aí veio uma senhora, porque ela era chefe lá, aí veio uma senhora com uma bandeja de doce para ela. Aí ela fez, que é isso que você está com essa bandeja? Está querendo que eu ganhe mais peso? Aí eu disse, professora, a senhora Não para de precisa comer. comer. E não precisa comer porque tá ali, né? Você vê, né? Mas é esse mundo. No automático. Não tem, né? Não percebe. Por está isso nem é- mastigando. Tem que mastigar 10 vezes. Uma das sentir. coisas também que eu, Às vezes não sabe, pergunta, o que foi que você tomou café da manhã? A pessoa não sabe nem o que comeu de manhã. eu luto contra é a tela em ambiente de refeição. De refeição. Exatamente. Porque exatamente. você tem que É concentrar. a maldição. A comida você tem que admirar o prato, né? Isso. Você tem que Você está saborear. se nutrindo. Exatamente, conversar com as pessoas. É um vai. momento de amor. Na minha casa é um momento de confraternização. Aí A você gente- liga com aquelas coisas assim, morreu não sei quantos, plantão de polícia. Um E dia a desse sua eu fui... atenção, seu foco tá ali, na Absurdo. tela, né? Ah, E realmente, Perdeu você nem percebe foco. que está comendo. Não dá nem tempo de chegar a informação lá saciedade. no hipotálamo, né? Já ficou lá exatamente. Sem atrás. contar que a tela ainda vai prejudicar o quarto ponto, que é o sono, de qualidade. Exatamente. A melatonina não produz, aí você não consegue organizar o cortisol, acorda, né, com o cortisol todo desregulado, e aí você vai ganhar peso, porque o corpo está entendendo que está no luto fuga, e ele precisa... Sem contar o que você acumular leu, né? gordura. Sem contar o mal que te fez, porque essa polarização horrível, então é sempre o bem contra o mal, né? Então cada vez mais você é induzido a ter mais raiva de quem não está pensando igual a você, né? E aí você dorme chateado, cheio de neurotransmissores do mal. É tudo assim, não é saudável. Esse mundo que a gente está não é um mundo saudável. A gente tem que ficar alerta, acordar para isso. E isso se reflete na questão do peso. Né? Tudo culmina nessa tentativa de satisfação e tentativa de alguma coisa, achar alguma felicidade no meio disso. Para vocês terem uma ideia, né? Você queria me prolongar muito, mas um dia desse eu dei uma palestra que eu comecei com uma música de Renato Russo, que é Geração Coca-Cola.
tá? Aí comecei mostrando assim, que ele fala, né? Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados. E os SEI de 9 a 6, né? Desde pequeno, veja como é adequado. Nós comemos lixo industrial comercial, né? Eu parei aí e comecei a mostrar como nós crescemos sendo conduzidos ou induzidos pela propaganda, né? Principalmente na televisão. O brasileiro assiste muita televisão, tempo de tela. Agora o celular está roubando isso, né? Já não é mais a televisão. Mas a nossa geração, né? A minha geração foi muito televisão. Só passa propaganda de comida que não é saudável. Aí é um contrassenso. Como é que a gente está vivendo uma pandemia da obesidade e o meio de comunicação principal do país, né, que é subsidiado, claro, por propagandas, isso tudo, né, existe uma questão monetária por trás, né, financeira por trás, as propagandas só trazem conceitos que não são adequados, né, eu comecei a assistir para a televisão, que nunca mais eu tinha olhado, e fui ver quantas propagandas passam. Então, de cada 100 propagandas, 25% mais ou menos de alimento. E nenhuma de alimento saudável. Todas de alimento de produção, né? de big produção, como desembalando sempre, tudo desembalando, né? Sanduíches, também sodas, né? Refrigerantes, isso, bebidas açucaradas. Então, das 25 que eu vi, todas, a mais saudável foi uma promoção do G. Barbosa vendendo alcatra. Aí é a única coisa crua que eu vi. Tirando isso, né? Todas as outras. Então, veja, imagina a população que não tem muita informação, a gente já tem um problema da educação no país muito forte, né? As pessoas não leem, né? Não. Então, em cima disso, de manhã, de tarde, de noite, os artistas, que são as pessoas que são admirados com as embalagens de alimentos que não são saudáveis, né? Porque Então, a gente vem de uma infância que eu digo, eu não culpo nossos pais por isso. Porque eles não tinham a informação eles que a gente foram tem vítimas. hoje. Eles foram vítimas junto com a Sim. gente. Mas nossa infância, a gente tem mais ou menos a mesma geração. O lanche do colégio era pastel com refrigerante, Sim. era Cheetos. E não era um pacotinho de Cheetos, era o pacotão. E Né? hoje, em vez Nossa. de a gente falar em mudança de alimentação saudável, a gente mantém a propaganda do alimento industrializado e lança medicação para ajudar a emagrecer, né? é o casamento ideal. Exatamente, casamento perfeito, né? Exatamente. E o foco do emagrecimento tem que ser a busca pela saúde e não a estética, né? Isso. Porque a maior preocupação é o distúrbio metabólico que provoca A e gordura é um grande órgão endócrino, né? Ele também Exatamente. produz hormônios. aromatiza hormônios sexuais, né? Tudo isso. Então, tem efeitos deletérios e quando a pessoa está com o foco na estética, na maioria das vezes ela vai buscar o atalho. Quando ela quer buscar saúde, ela tenta mudar o estilo de vida, né? Que é um passo também importante, mesmo se a pessoa opta por esses atalhos, né? Por algum motivo, se tem algum distúrbio metabólico também, né? Que faça necessário. Então, podemos entrar no tema, no cerne Das canetas. das canetinhas. Das canetinhas, vamos. Eu acho que chegou, eu acho que realmente para fazer mudança, né? O que são No- as no canetinhas? futuro. Explica vocês aí, especialistas aí. Então, são medicações que simulam alguns hormônios que o nosso corpo produz, principalmente o intestino, e tem a capacidade de gerar melhora metabólica. Diminui, como a gente viu, né? O tecido, a gordura, ela produz hormônios também, hormônios do mal, que atrapalham a ação da insulina. Então, essas canetas, além delas melhorarem essa parte metabólica, corrigir algumas coisas, principalmente no diabético, pré-diabético, ele ajuda a dar saciedade. Então, a gente consegue comer menos, né? Ficar saciado com menos alimento e prolongar essa saciedade por mais tempo. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está ali estagnada, que não consegue aquele início, muitas vezes é aquele empurrãozinho que precisa para começar. Começa a perder peso, gosta do que está vendo, aquilo reforça
né, A a autoestima. autoestima, e aí é um motor para continuar o tratamento, continuar se cuidando, né? E é uma nova era, né, Thaís? Porque a gente vinha há gerações sem um medicamento para a questão do Sim, peso, né? Sempre jogava tudo na questão da força de vontade, e aí vinham todos esses estigmas mesmo de preguiçoso, essas coisas, né, que antigamente se A dizia. famosa gordofobia. Exatamente, né? Que isso é realmente tudo que a gente não quer. A gente tem que entender, né? Novamente eu digo que o problema de peso é coletivo e a chegada dessas novas medicações, né? Elas vêm trazendo resultado, que era que a Sim. gente, né? E muito mais segurança do que os medicamentos antigos que não eram análogos dos nossos hormônios, eram farmacológicos mesmo, É um né? divisor de É águas, um né, divisor no de águas. tratamento, né? É de dar gosto. É de dar gosto. A gente, como médico, desmontando, É. né? Porque antes a gente tinha opções que causavam uma perda de peso muito frustra, muito pequena. Pequena. E quando a gente Muito efeito colateral. muito Muito efeito. Então, a efeito gente colateral. pensava em prescrever, disse, olha, essa aqui é uma medicação para ajudar na perda do peso, mas ela causa de efeito colateral isso, isso, isso e isso. Hoje a gente está falando de medicações que ajudam a emagrecer, ajudam na perda de peso e melhora a Reduzindo o gordura risco. do fígado Isso, e melhora a resistência O insulínica. risco o cardiovascular. risco cardiovascular. Isso. Então, hoje é realmente um divisor de águas no que a gente tem, tanto de efeitos benéficos associados, menos efeitos colaterais, quanto impotência de perda de peso. Isso, exatamente. Então é uma nova era que se abre realmente, né? Mas não pode ser automedicado. Isso que eu ia dizer. Porque Como? tem pacientes que não podem usar. Isso. Não é Tem chegar na farmácia e comprar, porque, bom, Isso, exatamente. Tem gente que. Eu já vi de tudo, né? Como estava sem prescrição, então a auto. Ainda tá sem medicação. Não, regulamentação? agora não, já está. Acho que está uns 15 dias a um mês, né? Atrás, né? Que a gente já está regulamentado com prescrição. Acho Então, que dia 16 de junho foi quando entrou em vigor. foi, né? Então, veja, a gente já está agora um novo tempo que é fazer essas medicações funcionarem, é uma chance que a pessoa vai ter de um medicamento, como a Thaís falou, né? Uma muleta que vai estar ali te ajudando a atingir aquele objetivo, mas, novamente eu digo, o desafio é para uma vida inteira, para todos nós, né? Exatamente. Porque a gente vê, às vezes, a perda, mas a dificuldade da manutenção da perda, né? Exatamente, né? Eu sempre vai ficar sócio da Lilly ou da Novo Nordics, né? O Haja resto da bolso. vida, haja bolsa, medicações caríssimas. Então, elas vão ser usadas, assim, eu até acredito que tem algumas pessoas, por terem distúrbios mais complexos, mais profundos, uma minoria que vai precisar usar para o peso da vida toda. Acho que sim. Aí a gente vai tentar ver qual é a melhor dose, né? Para conseguir a menor dose possível. ir fazendo desmame. Isso, né? Cara, e quando a gente consegue manter a perda, que por um tempo, por exemplo, até 2 anos, depois o corpo cria vai se uma adaptando. nova memória metabólica e não Isso. tenta ficar sempre puxando para aquele peso anterior. Thaís, mais melhorar a alto. composição do corpo Sim, também, né? sim, Você se com preocupar certeza. no exercício de ganhar músculo, porque aí você consegue manter, né, Porque a gente com sabe que mais logo na facilidade. perda, você vai ter perda Perda de muscular músculo. sempre junto tem, É. sempre tem. Né, Então, isso isso é precisa de progresso acompanhamento De do qualquer endócrino, forma, precisa é. acompanhamento médico para fazer É. para ver Teve se você até não está entrando numa sarcopenia. Um né? estudo Uma perda- agora da Universidade de São Carlos mostrou que obeso sarcopênico, que é aquele obeso que tem pouca massa muscular, ele tem 80% mais risco de morrer do que o obeso que não tem a sarcopenia associada, que vai para 40%. Então, assim, não é só perder peso, é perder gordura e ganhar músculo. Até porque o que as pessoas costumam perguntar muito no consultório, o que eu faço para aumentar meu metabolismo? Músculo. Músculo, exatamente. A Músculo. melhor forma é músculo mesmo. Isso vai até agora no conceito da obesidade que você começou falando, né? Que antigamente se valorizava muito a relação entre peso e altura, mas agora, né? Todos assim, os olhares estão para as diretrizes que já mostram que a gente deve medir a composição corpórea, ver o percentual de gordura do corpo da pessoa, e esse percentual elevado é que caracteriza a obesidade, que era antigamente só peso, né? Mas realmente a composição corpórea é algo muito importante que deve ser corrigido ao longo do seu tratamento. Se a gente só for levar em conta o IMC, um paciente musculoso, ele pode ter um IMC superior a um obeso. Isso. Então, assim,
não é o melhor parâmetro. É o mais fácil, o que a gente tem no dia a dia. Isso. Mas, de fato, para analisar a obesidade, é necessário composição corporal. Precisa, é fundamental. Porque realmente músculo, hoje a gente sabe que, e chegando as mulheres, então entrando agora na menopausa, elas precisam de músculo para enfrentar, né, a fase Mas, pós-menopausa. de fato, assim, a chegada E a gente- dessas medicações, ela Vai ser. modificou como um todo. É, Porque que- a gente fala de uma medicação potente, né, que tem seus efeitos colaterais, e a gente vai Claro, falar, né, mas que tem outros benefícios e medicações seguras. São medicações que não atuam primariamente no cérebro, tem até uma certa ação na vontade de comer por recompensa, mas a ação maior é metabólica, né? Então, são medicações que hoje estão liberadas acima de 12 anos de idade. Então, são opções seguras, né? Que era um grande desafio, né? Porque a maioria dos medicamentos, né, mais antigos aumentava o risco cardíaco, que é a maior causa de morte no mundo é cardiovascular, né? Vascular. E essas medicações reduzem o risco. Então, olha que coisa boa, né? Se tiver pré-diabetes, ele está tratando o pré-diabetes, diminui a gordura hepática, já tem mostrando até que diminui a inflamação do fígado. Sim. Essa semana eu recebi um mostrando que diminui a inflamação renal também, né? O pâncreas que está gordinho, cheio de Tá gordura. aparecendo muito, né? Esteatose É, hepática, esteatose Esteatose, pancreática. ele muito. reduz isso e diminui risco cardiovascular. Então, né, encaixou muito bem, assim, com as demandas de saúde e a potência dele, né? E à medida que se desenvolve moléculas, as potências vão ficando maiores mesmo, né? E Você a- consegue... A perda de peso, ela por si só vai tratando. Então, quando a Sim. gente usa uma medicação que ajuda a perder peso, aquela perda de peso, muitas vezes, é a que vai fazer o paciente deixar de ser pré-diabético para ter uma glicemia normal, deixar de ter uma resistência insulínica e ter uma glicemia normal. Então, são fatores modificáveis, né? Mas precisa ser mudança de hábitos e mantida. E Mas- você conseguindo diminuir o peso, de repente diminui a dor no joelho, o paciente consegue fazer uma atividade que já não conseguia. Sim. Dá mobilidade. Aí isso vai melhorando o corpo, a autoestima vai voltando. É um ciclo do bem. Vendo vocês falarem, parece só maravilhas, né? Mas tem os efeitos colaterais. O que há de ruim nessas drogas novas e modernas aí? Quais os efeitos deletérios, ruins? Quem não pode usar? Quais as restrições? Quer falar, Thaís? Bom, em relação aos efeitos colaterais, os mais conhecidos, os mais comuns, têm a ver com o mecanismo de ação. Como há uma medicação que deixa a gente saciado mais tempo, com a sensação de comida no estômago por mais tempo, essa redução do movimento não vai ser só no estômago, vai acontecer no intestino como um todo. Então, aumenta a náusea, pode chegar a ter vômito, aquela sensação de refluxo e a constipação, né? Pode ter diarreia, mas a grande maioria sofre com constipação. São Somente os mulher que já principais- tem uma tendência maior, né, Exatamente, à são os obstipação. principais efeitos, né, colaterais das medicações, né? Que a gente Isso. até chama, pra gente estava falando, dos sabotadores da dieta. Aí, de Sim. repente, você não consegue comer muita coisa, mas ao invés de tu comer um pedaço de carne, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um legume, você vai comer uma paçoquinha. Pois é. Aí Que não tem equivale fibra, ao não valor tem água, calórico juntando de- com remédio, não vai funcionar. Não vai E funcionar. aí é desconforto, é dor abdominal, né? E às vezes, muitas vezes também o não respeitar o escalonamento da dose como Isso. deve ser feito. Isso, esse é um grande problema. É um grande A pressa problema. em emagrecer. Porque a gente sabe, quando a gente inicia o tratamento, né, Carla, com o paciente, a gente sabe que as doses iniciais, elas não têm a potência para ter aquele resultado que muitas vezes o paciente quer. Mas é uma etapa necessária para que o corpo vá se adaptando. E às vezes o Porque, paciente às não quer assumir aquele não quer. custo, né? Pois Ele é. quer ir logo para a dose máxima, na cabeça dele, que vai perder vai mais perder. rápido e vai parar E de aí- pagar mais rápido. E normalmente, nesse ponto, ele se sente mal e aí ele não pode mais usar uma medicação que tinha um potencial tão bom para Pra ele. ele, Né? exatamente. Queima a cartada, como a gente diz. E exatamente. de repente já pode até criar resistência, né? O paciente é uma que coisa que passa vale a mal, pena. É assim, que É a difícil. tisapartida vai chegar um momento que ele não vai mais servir para aquele paciente. Aí eu quero perder 2 quilos, aí eu uso. Ah, vai ter um casamento no final do ano, aí eu uso mais um pouquinho. então, E aquele É o uso... uso estético esse da é o uso medicação. estético, né? A gente Então, tá assim, falando e a de gente sabe medicamento, que não vai cosmético. chegar um tempo que ele vai parar de fazer o efeito no paciente. Então, assim, não é chegar e comprar e usar só para perder um pouquinho para aquele evento. E eu acho que vale a pena a gente falar que é para uso
como medicamento e Exatamente. não A para gente- uso estético. Ele está no balcão de medicamentos, ele não é cosmético. Então, assim, não é para fins estéticos, não é para paciente que quer perder 3 quilos e usar, né? Então, assim, como outras medicações também. É uma medicação, é um tratamento. Por isso que foi necessário, né, tentar regulamentar um pouco, porque o vizinho comprava, olha, vizinho perdeu 10 quilos, eu vou lá, vou comprar, vou usar também. E a gente sabe que nem todo mundo pode usar, né, Carla? A gente tem um perfil de pacientes para quem, por melhores que sejam, não estão indicadas essas medicações, né? Tem um local de aplicação que precisa ser Isso é orientado. correto, Doenças pancreáticas, né? Gente que tem problemas pancreáticos, né? Câncer de tireoide, alguns É, tipos de câncer de isso, tireoide que não né? pode ser usado também. Isso, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem um nódulo de tireoide e não investigou, nem sabe, né? Se foram determinados como o câncer medular, tem receptor dessa medicação no câncer. Vai crescer o câncer de tireoide, Exatamente. né? Então, assim, às vezes o paciente tem triglicérides de 12 mil, como eu vi um dia desse. Ele já tem um risco aumentado de fazer uma pancreatite. Ele vai usar uma medicação que existe o risco potencial. Então, assim, somam fatores de risco. Tem também, está investigando, né, alteração ocular de pessoas que usaram muito tempo, né, a semaglutida, né, que é a famosa Ozempic, né, que depois de muito tempo, com doses mais elevadas, é um estudo do norte da Europa que mostrou uma chance maior de um problema na retina, que ainda está em investigação, né, então são medicamentos, também tem isso, né, são medicamentos novos, né, à medida que milhares de milhões de pessoas vão usando, vão aparecendo coisas que não apareceram nos estudos de liberação, né? Isso já aconteceu com vários medicamentos, né? Não sei se vocês pegaram o Rimonabant, né? Sim. Que era o antagonista, né? Excelente para diminuir gordura abdominal, Deus. se as pessoas não se matassem usando, né? Murchava as barrigas, era impressionante. Pois é. Eu acho que isso ainda vai voltar. Pois é. Eu acho que algum ajuste aí, né? Com essa coisa dos canabinoides, né? Porque é um antagonista do receptor no abdômen, né? Isso faz com que reduza a gordura abdominal, né? Mas só que como passava para o cérebro, não era seletivo, as pessoas entravam em depressão. Então, alguns medicamentos já saíram no mercado por isso, né? Esses já estão há muito tempo, porque já vínhamos tratando diabetes com ele, né? Sim. Não sei se vocês sabem que tudo isso começou com um lagarto do deserto do Arizona, nos Estados Unidos, né? Do monstro de Gila, que ele mordia as presas dele e ela morria de hipoglicemia. E aí se separou uma substância da saliva dele que originou o primeiro agonista do GLP, né? Que é o nome do hormônio, que foi chamada de exenantida. Né? E foi o Bieter, o nome que era para diabetes, na verdade, para fazer hipoglicemia, só que as pessoas começaram a emagrecer com ele. Aí o outro laboratório, que foi a Novo Nordisk, desenvolveu a liraglutida, que já era dentro da mesma classe, e começou a apostar na questão da obesidade. Né? E aí veio o boom. Olha o lagartinho aí. Ele aí, exatamente, é o monstro de Gila. E aí a evolução, né? Antigamente a gente tinha essas medicações de aplicação diária, hoje a gente tem medicações semanais, né? Então, assim, tem evoluído rapidamente, né? A gente vê progredindo cada vez mais rápido. Na minha área, eu estou, assim, encantada, porque são as pacientes que são anovulatórias, que já não ovulavam há muitos anos, aqueles ovários policísticos, que era difícil de tratamento, com resistência periférica à insulina, que estava refém do anticoncepcional há muitos anos, usava anticoncepcional há 15 anos, 10 anos. E a gente sabe que o ovário policístico não é deficiência de anticoncepcional, ou seja, anticoncepcional não é o tratamento de ovário policístico. E essas medicações, elas vêm para ajudar no tratamento real do ovário policístico e muitas pacientes já engravidando depois do uso. Vai aparecer muita coisa que era decorrente de excesso de gordura no corpo, mas a gente, como a ciência ainda não sabia, a gente não identificava. E agora, como a gente está tratando e as pessoas estão conseguindo retroceder nos seus riscos, né, e nas suas doenças, aí é uma relação. Como aconteceu na cirurgia bariátrica, né? Sim. Que imaginava que alguém com diabetes, né, se eu voltasse ao meu tempo quando eu estudava aqui, né, há muito tempo, quando é que eu dissesse, alguém com diabetes do adulto pode curar? Se fosse lá nos anos 90, né? Não. Depois da cirurgia bariátrica, pode.
né? E muitas vezes sem mexer no intestino, só mexendo no estômago, pelo potencial, como você falou, de redução de peso da pessoa, reduzir 30 quilos. Sim. A pessoa estava com diabetes e ele conseguiu. Consegue Claro que voltar. tem um tempo para isso acontecer, né? Porque se deixa muito tempo, o pâncreas Sim. vai atrofiando, digamos assim. Mas isso é reversível. Então, provavelmente, ovários policísticos também Sim. vão sair ganhando com isso. E muitas outras doenças que a gente nem imaginava, né? Que É, tinha. e o interessante é que, apesar de serem medicações inicialmente para diabetes, são medicações seguras que não têm efeito comum de causar hipoglicemia, Hipoglicemia, que né? é um temor, né? Exatamente. Então, assim, serve para o diabético, serve para o paciente obeso não diabético, com segurança, não causa hipoglicemia, né? Então, isso é importante, porque é seguro para o paciente, né? O uso. Voltando àquele ponto do emagrecimento estético, né? Então imagine que tem uma pessoa como Carol aí que queira perder seus 4 quilos e não é indicado então para esse perfil de pessoa que tem um sobrepeso e quer perder uma quantidade pequena de pesos. Ou sim ou não? Essa é uma pergunta de 1 milhão de É, dólares, né? exatamente. Exatamente. Porque assim, a gente sabe, por exemplo, a paciente que está na transição menopausal. O corpo está entendendo que ela está precisando de energia e começa a acumular gordura, geralmente em região abdominal. Abdominal, né? E a queda do estradiol faz ela querer mais doce. E querer mais doce geralmente à noite. Então, assim, é uma transição. Aí vem a irritabilidade, vem a falta de disposição. Então, tudo isso mexe muito com a cabeça da mulher. E nessa transição menopausal, a gente tem essa medicação que ajude ela no ganho de energia, nessa perda desses quilos a mais que ela ganhou nessa transição. É muito complexo. Eu não sei se a gente pode considerar isso como estético. Depende, né, Mas, de sexo, né? A mulher, ela tem mais dificuldade, depende da idade. Então, são tantos fatores, essa oscilação, essa alteração hormonal do climatério. Então, assim, não é uma conta tão simples, não. Não é tão simples Não essa é questão. tão simples. Porque, por exemplo, você tem alguém que está com 5 quilos a mais, mas não está doente, com doença aberta, como diabetes, né, que isso se justificaria, ou obesidade com percentual de gordura, mas já tem um percentual de gordura um pouco acima do adequado. Não seria mais interessante uma intervenção precoce, tá? Para fazer com que ela volte para um peso adequado. Agora, restabelecendo, acho que não, independente de qualquer coisa, o mais importante é não perder o pano de fundo. Isso é, eu estou restituindo o meu percentual de gordura e trabalhando o meu músculo, mas eu tenho que cuidar dos 5 pilares da minha boa existência, tá? Porque aí se eu fico só Mudança jogando de num hábito remédio, mesmo, né? aí é péssimo isso, né? Porque isso não é saúde. Eu tenho que resgatar meu autocuidado, minha saúde. Tenha eu 3 quilos ou 30 a mais, né? Não faz sentido. Eu penso dessa motivação é forma. Ficar né? assistindo ela ganhar até os 30 para dizer, não, agora É igual vamos aquela colocar. cirurgia bariátrica, lembra? Só se o IMC é acima de 40. Aí a Isso aí tu pessoa vai comia, comer para ganhava operar, mais. gente? Pois Véi, pelo amor de Deus, né? É. Vamos tratar o povo, né? E Então, ninguém ganha de 30 quilos da noite para o dia. Então, Pois o é, ganho exatamente. foi progressivo. Então, talvez uma intervenção lá atrás, talvez não chegasse a esse com ponto, né? certeza. Agora, Então essa discussão é interessante, agora tem que porque ampliar o olhar. realmente a gente tem uns critérios bem estabelecidos para cirurgia bariátrica, mas para o uso da medicação, então, parece que é uma coisa meio flexível, que envolve uma análise mais complexa do que simplesmente a obesidade, Do né? que número, né? Não, eu digo a obesidade, porque existe o sobrepeso e existe a obesidade, e dentro da obesidade existem graus, né? Que à medida que vai avançando com o peso, você acumula esses fatores de risco Sim, as doenças vão cardiovascular. chegando, as doenças de... Mas, né? Lucas, em bula, ele tem uma indicação já a partir do sobrepeso, né? Das medicações. Até porque pode ser mais flexível, porque não é tão invasivo como a cirurgia bariátrica, né? Então, a medicação, ela permite ser mais flexível. Então, assim, a gente pode usar para o paciente com sobrepeso. Não precisa o paciente ser Esperar, né? Esperar a obeso e obesidade. IMC acima de 30 para a gente estar autorizada a usar, a prescrever, enfim. Eu abro mais um pouco o meu olhar, né? A gente vai ficando mais velho. Mas eu já acho assim, a gente está numa pandemia de obesidade. É uma pandemia, uma doença que passa de 2006, de 6, 7%, passa para 22% em 2019. Isso foi antes da pandemia da Covid. Se você for fazer, isso era um estudo do IBGE, isso, inclusive, aqui no Brasil.
Se você for fazer isso agora, de impacto da pandemia na vida da gente, na saúde mental de todos nós, tudo que vimos, né? Nunca pensamos passar por isso. Está bem maior, com certeza, O agora. Vigitel fez uma pesquisa aqui em Sergipe mesmo, né, 2022, e assim, o aumento foi Absurdo. absurdo, o percentual de obesidade aqui no estado de Sergipe. Então, a gente não precisa... E é só uma amostra do que acontece mundialmente. Né? Exatamente. Então, e se a gente puxa o conceito de obesidade, que está mais em percentual de gordura de que em IMC, o que eu acho que realmente é uma amplitude muito. de visão, exatamente, aí que vai ser muita gente acometida. Diferencial. Então, eu acho que quanto antes cair a ficha da pessoa, que ela precisa se olhar para si, autocuidar, voltar a ter um peso saudável, uma composição corpórea saudável e uma vida saudável e feliz, quanto antes, melhor. E é como eu digo, Né? ninguém vai fazer isso por você. Não, vai. Não. E outra coisa, iniciando esse tratamento, antes de um diabetes, um pré-diabetes, uma resistência insulínica tão estabelecida, o resultado é melhor. Porque até essas medicações que a gente fala que servem para as duas coisas, quando eles vão analisar nos estudos quão eficazes essas medicações, eles dividem em grupo diabético e grupo não diabético. Porque o diabético ele já tem mais dificuldade, mesmo em uso das mesmas medicações. O percentual de perda de peso é diferente. Então, assim, se a gente pode atuar antes, além de não evoluir para uma outra doença crônica, como diabetes, a facilidade é maior também. Hoje, um grande desafio é colocar essas medicações no SUS, né? É um grande desafio. O Brasil precisa, de alguma forma, ser protagonista nisso. Eu faço parte da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, né? E tem vários projetos de lei e existe um movimento da própria Anvisa de uma consulta pública para que a população opine. Estava até aberto um dia desse aí, até para a introdução dessas substâncias. Porque imagine, né? 90% da população do estado aqui, ou mais, precisa do SUS para se cuidar. Então, como é que as pessoas que já estão doentes vão conseguir reduzir peso no mundo obesogênico, numa televisão que só faz propaganda de coisas que engordam? Veja como é tudo contra. Então, E que a alimentação um pouco saudável é mais barata. Pois é. Ainda. Ainda. Ainda tem esse fator. E gostosa. E é gostoso, exatamente. Exatamente. Então, E meu artista de predileto tá ali com ela. exatamente. Então tem Olha toda ali uma a comida glamorização tão da gostosa. comida ruim, entendeu? É. Tem que botar igual a carteira de cigarro. Na hora que a gente conseguir botar nos alimentos igual a carteira de cigarro, né? Hoje já tem chamando a atenção, Já tem, tá vendo, né? Ali já tem uma Excesso de conquista. gordura, Alto excesso- teor teor de gordura. Mas exato. quando você pega uma Eu carteira mesmo já de deixei de cigarro... pegar uns 3 vezes. Coisas. Quando eu você viajo, vai pegar, que alto você vê, Isso é muito importante. Eu ainda brinco, mas pra que esse negócio? Eu já sei que tem, pra que tem esse negócio aí? Muito né? importante. Isso é Por muito isso mesmo. importante. Pra gente pensar 2 vezes quando vai pegar. O Brasil é um país... Então quando vai dar pro filho? Exatamente. O Brasil é um dos países que menos fuma no mundo, porque a gente conseguiu, né? A gente, saúde pública, conseguiu vencer a propaganda do cigarro, que foi fortíssima nos anos 50. Tinha até Era médico. bonito, era... Tinha assim, né? ó, Era bonito doctors, fumar, né? doctors fumam Camel. Pois Sabe, é. você imagine. Jogador de futebol, não era o Pelé, mas não sei se era o Garrincha ou o Ademir da Guia, um bem antigo dos anos 50, que ganhou a Copa do Mundo fumando. Então, aquilo tudo influenciou muita gente, né? Aquela O geração cinema toda que cresceu de Hollywood, vendo vendo né? aquilo. Sempre era Hoje, pessoa não. bacaninha, né? E Jovem, descolado, claro, anda é. de Que deu bem na cavalo, vida, carro né? conversível. Não, todo mundo. E ali, né, mostrando de fato, né, pacientes entubados, né, pacientes, o pulmão todo cheio de nicotina, as pessoas começaram a tomar um susto com aquilo tudo e hoje a gente consegue ser um país que fuma pouco, né? Mas é A engraçado mesma coisa que tem que ser com a comida. existem programas que mostram a obesidade, né? Os super obesos, cirurgias de obesidade, nos canais abertos tem programas específicos disso, as pessoas têm conhecimento e às vezes Olha aí, ó. Olha a propaganda. Mas Ah. justamente, às vezes, Lucas, eles acham que a obesidade é só aquele grau de obesidade Em que que você ano precisa foi isso? cuidar. E, na verdade, não é. Né? Aquela Foi obesidade ano 40 grau ou 1 50? não precisa estar se tão tratar, né? obeso assim para necessitar o tratamento. Entendi. Né? Né? Exatamente. Isso tem que começar antes. Agora, infelizmente, o custo é um fator limitante. Acho que até no consultório particular, privado, é uma limitante. Imagine na rede pública, né? Um paciente que Olha, usa é uma 5, boa. 6 medicações.
para outros fins, né? Mas eu digo assim, as pessoas veem que o final do caminho da obesidade é terrível, né? São esses super obesos. E às vezes elas não se alertam para precocemente, como você está Sim. dizendo, para Ou às vezes acha que não vai chegar lá. Acha que é. E Tá foi de distante o caminho, quilo né? aquilo. E não entendem o maior órgão-alvo de malefício da obesidade é a vascularização da pessoa, os vasos da pessoa. Então, infartos. Morre até antes de ficar super obesos, né? Sim. E aí vão ter infartos, AVCs, que é o que mais. Pra você ter uma ideia, eu sei de qual, porque como eu dou muita aula, olha, em 2018, 286 mil brasileiros faleceram por doença vascular. 286 mil. Só para fazer uma comparação, em 2000 da Covid, aquele caos todo, a gente perdeu em torno de 260 mil brasileiros. Então, veja, a gente está vivendo uma pandemia de doença vascular e está todo mundo calado, né? Que está atrelado à doença crônica, à obesidade e tal. Né? Por isso que eu fico assim, pleiteando direitos iguais. Eu quero o mesmo tratamento da obesidade e da comida que Com tivemos com a certeza. Covid. Né? Não era aquela contando óbito, vamos contar óbito de doença, de mortalidade vascular agora, então, né? Não, assim, Sim. né? Porque com o vírus é de um jeito e com a doença crônica é de outro jeito, né? Porque a quantidade de mortos, infelizmente, são E o equiparáveis. vírus tem o seu ciclo. A doença, a obesidade só vem aumentando, né? Não é cíclica como um Não, surto viral. E acho até que a Covid chamou muita atenção para a obesidade, porque Sim. a gente viu que os jovens, né, Obesos, tiveram o pior desfecho no mundo inteiro. Exatamente. No mundo Eles estão inteiro. inflamados, né? Estão inflamados. Era o exatamente. diabético e o obeso, né? O jovem, inclusive, Isso, tem exatamente. outras comorbidades, Exatamente, né? E ele exato. morria mais. Morria mais. E aí, juntou isolamento, pessoas pararam atividades físicas, a ansiedade, comendo mais em casa, então O medo. piorou muito a obesidade depois. Sim. Doutora Carla, eu estou percebendo que a senhora é muito entendida em saúde pública, que é um tema bastante complexo. É um desafio. Vale a pena a gente depois chamar a senhora aí para um outro Venha com bate-papo todo nesse carinho, sentido. venha sim. Venha. Porque quando a gente fala de SUS, é sistema de saúde pública que vai ofertar tudo para todos, só que com recurso limitado. Então é meio que é um jogo É um difícil de desafio. você fazer, né? Muito. É um Porque grande desafio. você não consegue ofertar tudo para todo mundo, porque para você executar isso teria que ter um recurso infinito, né? Sim. E aí nessa balança de, como a senhora diz, né, para distribuir os recursos é complexo. E o preço da medicação é muito caro, Mas né? é um processo, porque lá na frente o SUS ele vai gastar menos, Exatamente. né? Com a Com internação, infarto, com a cirurgia, com o stent. Então, assim, só que precisa um planejamento, óbvio, Isso, né? isso. Mas, na verdade, a longo prazo vai ser mais barato. É custo efetivo, Sim. Olha, cada $1 que você gasta em prevenção, você diminui $100 em hospital, dados americanos, de década de 80 para 90, $1 em prevenção, $100 no hospital, $1.000 na UTI. A relação, veja, é muito forte. Não tem sistema de saúde que vá aguentar a pandemia da obesidade e o impacto de custo das doenças que ela causa. Câncer é muito caro, quimioterapia, tudo isso, os Caríssimo. exames caríssimos. Diabetes, insuficiência renal, diálise, amputação, aposentadoria precoce, cegueira. Sim. Aquelas injeções de fundo do olho são caríssimas. As molinhas cardíacas, quando a pessoa infarta, os stents, caríssimos. Não tem sistema de saúde que segure. Ou se trabalha em prevenção, e daí é que a alimentação é um pilar de prevenção, Perfeito. ou a gente não vai, A conta vai não vai quebrar. fechar, né? Exatamente. Né? Infelizmente, assim, o SUS ele é galgado em 3 pilares belíssimos, né? Para todo mundo, que é a universalidade, a integralidade, todo cuidado está ali e todo mundo é igual, a equidade. Ele nos coloca no igual os sistemas mais desenvolvidos do mundo. A gente tem um sistema teoricamente melhor do que o sistema americano. E a Covid meio que mostrou isso, né? Morreu mais gente lá do que cá, né? São populações, o quê? 220 milhões de brasileiros e os Estados Unidos é um pouquinho mais, 280 milhões de americanos, né?
Mas morreu muita gente lá. Ninguém esperava morrer tanta gente nos Estados Unidos, né? Aí você vê que tem muito daquela alimentação americana. exatamente. Tem muito de propaganda, a melhor tecnologia do mundo, de tudo, é verdade. Mas veja que o beabá, o dever de casa ali de saúde pública deles é ruim, porque eles não têm um sistema universal. E a gente foi muito forte, digamos assim, né? A gente conseguiu, sofremos muito com tudo aquilo, mas o SUS deu suas respostas durante a pandemia, né? E agora precisa dar com a pandemia da obesidade. O que eu fico cutucando muito é isso, assim, é encarar da mesma forma, as pessoas estão morrendo do mesmo jeito, né? E por que que o alimento está sendo, de alguma forma, ovacionado nas propagandas da televisão? Os alimentos ruins, alimentos pouco Porque a saudáveis. gente está deixando isso acontecer, né? Por que está deixando isso acontecer, né? Então, a gente está se levantando aí nesse ativismo para tentar enfrentar isso. Porque quem lê, quem, né, tem acesso, sabe que está comendo alguma coisa ruim, pelo menos. Mas muitas outras pessoas nem essa consciência têm. Se você, infelizmente, for assim nos supermercados, né, que vende a granel, né, grandes quantidades, olha o que as pessoas estão levando nos carrinhos. Refrigerantes, embutidos, biscoitos recheados. Agora né? eu vou falar para a senhora, se a gente for ver tudo, é muito difícil. Minha cunhada morava perto da Chapada e lá eles cultivavam muita batata. Ninguém comia batata lá. E batata tirada da terra, natural, só que Descascando do jeito que a gente quer. não, cheio de Ah, produtos. produtos O que eu quero dizer químicos. é que mesmo os Ai, produtos Deus, que a aí é gente outro acha que problema. não são enlatados, não são embutidos, embrulhados, que vêm da terra, mas que Aí é o acaba agrotóxico. trazendo, Aí é então, outro não problema. é, Aí é outro problema. A gente é usa difícil você agrotóxico. atingir, Aí a gente usa comprar um sítiozinho, E aí plantar e são comer do fundo do quintal. agricultura E aí vem familiar. disruptores endócrinos, desses Agricultura agrotóxicos. familiar, né? Tem que ser agricultura familiar. Mas assim, infelizmente o Brasil, aí vem todo o lobby, já é outro lobby, né? A gente já falou das farmácias, dos alimentos, agora vem dos agrotóxicos, né? Porque a gente usa porção de coisas aqui no Brasil que a Europa não usa, né? Na Europa não usa. Até eu já vi várias coisas, quero citar marcas, mas tem um leite de criança famoso que na Europa não, de bebê, não tem açúcar, no Sim. Brasil tem. No Brasil e no México tem açúcar. E na Europa não tem a mesma marca, né? Estou falando do açúcar, né? Mas aí se você colocar outros e outros agrotóxicos que existem, o lobby disso lá no Congresso, que é onde libera tudo isso, né? Infelizmente, a gente precisa ficar esperto quanto a isso e cobrar das autoridades honestidade, né? Idoneidade e zelo com a comunidade, com as populações, né? Aí Com a as senhora falou uma populações. coisa interessante, honestidade. O que eu vejo também muito até nas feiras, né? O pessoal pega o refúgio e depois vende mais caro como orgânico, porque o orgânico é que não tem agrotóxico. E aí a fruta fica mais mirrada, às vezes dá Fica mais bicho, né? feinha. É. Mais feinha. Aí eles pegam os mais feinhos, que usaram agrotóxico e vendem. Dá pra Então, ver E vende mais os caro. morangos, né? O que falta é caráter, um bom caráter É. nas pessoas, é trabalhar Parar de princípios olhar o morais, umbigo. valores, exatamente, Parar para de que as olhar o umbigo. O pessoas... brasileiro é treinado em olhar o umbigo. A gente precisa ter um olhar comunitário, senão a gente não vai ser gente nunca. Perfeito. Quando eu fui morar fora, fazer fellow e tal, a primeira coisa que eu percebi foi isso. Eu já tive um tempo nos Estados Unidos, um tempo na Europa, mas a primeira coisa é o olhar da gente. A gente é viciado, infelizmente, né? Normaliza várias coisas que não são corretas e sempre querendo salvar o umbigo. Só que a gente não vai se salvar sozinho. A gente tem que olhar a nação como um todo, com suas diferenças, com suas nuances, né? Com suas peculiaridades, né? E na alimentação, a cartilha é interessante nisso, que mostra a alimentação do Brasil inteiro, né? Como fazer uma comida saudável. A gente pode voltar aqui para trazer a cartilha e conversar sobre a cartilha. Ela fala dos 10 passos da alimentação saudável, né? Mas o brasileiro precisa evoluir. Aí vai tudo junto, educação, saúde, né? Eu acho que o que fica, já chegando no final do nosso podcast, apesar de Já não está querer chegando. terminar, Puxa. mas acho que fica realmente a prevenção, né? Que o ideal é não chegar na caneta. O ideal é a gente parar antes na prevenção, mais uma vez, tendo chegado na obesidade, no sobrepeso. Sim. Hoje, graças a Deus, a gente tem tratamento. Isso. Independente E do momento que se encontra, tem que fazer alguma coisa. Tentar evitar ao máximo, se chegou, tratar.
né? O importante é a gente não deixar. Não, quando a gente fala isso, não é para pensar em julgar o obeso, não é isso. Mas é porque Até no a gente tá consultório a falando gente de tem que ter saúde, cuidado na né? hora de abordar, né? Exatamente. Tem um professor, eu tive um professor, quando eu estava em São Paulo, que era o professor Alfredo Halper, que é o pai do Bruno Ah, Halper, né? Então, o Bruno, né, que é um dos caras da ABESO, que é a Associação de É. Obesidade, ele fala exatamente isso que você acabou de falar. As canetas, elas estão aqui para tratar quem já tem a doença. Mas a gente precisa puxar o olhar para o coletivo, porque a gente tem um problema de saúde pública que é de todos nós, que é justamente qualidade de vida, qualidade de alimentação, qualidade de exercício, qualidade de sono, aqueles pilares. O Bruno mesmo falou uma frase um dia desses que realmente o que a gente come com a mão, a gente engorda mais. Porque realmente a gente quase não come comida de verdade de garfo e faca, mas é tudo pronto, embalagem individual, rápida, né? Exatamente, exatamente. Então é um desafio coletivo e que está agregado ao autocuidado e a gente olhar para esse mundo atual, se ver, se cuidar, né? Procurar nosso propósito nesse mundo e não ficar sendo levado aí, né, como gado, digamos assim, né, com todas as correntes, né, de indução, né, de manipulação até, né? A gente é manipulado, todo mundo é de alguma forma, né? Mas a gente tem mais consciência disso, né? Resgate de saúde e as canetas estão aí para nos ajudar, né? Em algumas pessoas elas vão entrar e sair da vida, mas o importante é que resgate. E outras vão precisar usar a caneta por mais tempo mesmo, Que porque bom que hoje a gente tem pelo que a menos gente isso, tem né? essas canetas, exatamente. É um E que divisor de águas, E que realmente. dá uma tendência de chegar até uma melhor ainda, né? Com Isso é, triplação. com triplação. Já tá Vamos indo assistir os tudo. próximos É, capítulos, O né? céu é o limite. Capítulos. O céu é o limite. E quem está assistindo, que se identificou e que quer procurar ajuda, onde é que encontra vocês? Então, eu estou no Núcleo de Especialidades Integradas, que é uma unidade que nós temos lá na Coroa do Meio. Vamos resgatar a Thaís para lá. Eu acho. Que é... Olha, professora, que eu vou. Ah, mas venha mesmo, já está marcada a temos- visita. Temos vagas. Temos vagas. Que a unidade lá, a ideia é fazer um ecossistema de saúde, que a gente acolha o paciente e cuide dele como um todo, né? Para tentar evitar hospitalização, sofrimentos maiores, trabalhando prevenção sempre, ou tratando quanto antes das doenças para tentar desconstruí-las. Mais o foco de doença crônica da minha área, mas ela é multidisciplinar lá, tem tudo que é área, até a cirurgia bariátrica tem lá. Mas eu estou lá no NEI, que fica ao lado do DECOSE, na Coroa do Meio, né? E eu sou vizinha de Lucas lá no Hospital Primavera e lá no Horizonte Jardins, atendo lá no consultório. Mas pelo que eu vi, eu tô me Vai mudando. visitar. Vai visitar o NEI a próxima semana. E olha que é minha professora do coração Ah, da faculdade, meu Deus. excelente. Ah. Tem Amanhã estaremos lá. Oh, meu Deus. bagagem para muito assunto. Veja só, meu Deus. Vocês são a felicidade de um professor, é um aluno, você sabe disso, né? A gente se realiza vendo vocês crescerem. Meu Deus do céu. Eu fico muito feliz de estar aqui, ó. Não foi minha aluna querida, mas virou, assim, uma aluna A gente colega. aprende, a gente Do coração. aprende. É. Então é isso, né, Lucas? Quem não segue ainda, segue a gente. É assim que a gente fala. A gente tá no YouTube toda segunda-feira, ter postado episódio novo no Instagram. E no YouTube, Instagram e Spotify. e Spotify. Mas Spotify Pronto. também. Legal. Perfeito. Adorei.